Evolução em 2 minutos. Ditada pelo espírito André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Anotação. Escrevendo acerca do corpo espiritual, que Allan Kardec denominou perispírito, não se propõe André Luiz traçar esse ou aquele estudo mais profundo, fazendo a discriminação dos princípios que o estruturam, com o fim de equacionar debatidos problemas da filosofia e da religião. Desde tempos remotos, a humanidade reconheceu-lhe a existência como organismo sutil ou mediador plástico entre o espírito e o corpo carnal. No Egito, era o Ka para os sacerdotes. Na Grécia, era o Eidolon, na evocação das sibilas. Ontem, Paracelso designava-o como senão o corpo sidéreo, e não faz muito tempo foi nomeado como Somode nas investigações de Baraduc. André Luiz, porém, busca apenas acordar em nós outros a noção da imortalidade, principalmente destacando aos companheiros encarnados, qual forma a vida da própria criatura humana, presidindo com a orientação da mente, o dinamismo do casulo celular, em que o espírito, viajor da eternidade, se demora por algum tempo na face da terra, em trabalho evolutivo, quando não seja no duro labor da própria regeneração, e assim procedeu, acima de tudo, para salientar que, atingindo a maioridade moral pelo raciocínio, cabe a nós mesmos aprimorar-lhe as manifestações e enriquecer-lhe os atributos, porque todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras nele se refletem, gerando consequências felizes ou infelizes, pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra, da alegria ou do sofrimento. Apreciando-lhe a evolução, nosso amigo simplesmente esclarece que o homem não está sentenciado ao pó da terra e que da imobilidade do sepulcro se reerguerá para o movimento triunfante, transportando consigo o céu ou o inferno que plasmou em si mesmo. Em suma, espera tão somente encarecer que o espírito responsável, renascendo no arcabouço das células físicas, é mergulhado na carne, qual a imagem na câmara escura, em fotografia, recolhendo por seus atos, nessa posição negativa, todos os característicos que lhe expressarão a figura exata no banho de reações químicas efetuado pela morte, de que extrai a soma de experiências para sua apresentação positiva na realidade maior. O apóstolo Paulo, no versículo 44 do capítulo 15 de sua primeira epístola aos Coríntios, asseverou convincente: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual.
Nessa preciosa síntese, encontramos no verbo semear a ideia da evolução filogenética do ser, e dentro dela o corpo físico e o corpo espiritual como veículos da mente em sua peregrinação ascensional para Deus. É para semelhante verdade que André Luiz nos convida a atenção, a fim de que, por nossa conduta reta de hoje, possamos encontrar a felicidade pura e sublime ao sol de amanhã. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 21 de julho de 1958. Nota ao leitor. Ajustadas a supremo conforto, no oceano das facilidades materiais, não se forram as criaturas humanas contra os pesares da solidão e da angústia, nesse navio prodigioso, a que chamamos civilização, estruturado em largueza de conhecimento e primor de técnica, instalam-se os homens, demandando o porto que já alcançamos pelo impulso da morte. Contudo, isso não impede regressemos ao bojo da nave imponente, para alertar o ânimo dos viajores nossos irmãos, com passaporte imprescritível para o mesmo país da verdade, que os espera amanhã, quanto ontem nos aguardava. E voltamos porque a suntuosidade da embarcação não está livre do nevoeiro da ignorância, a lhe facilitar a incursão entre os rochedos do crime, nem segura contra a violência das tempestades que lhe convulsionam a organização e ameaçam a estrutura. Realmente, dentro dela, atingimos luminosa culminância no setor da cultura, em tudo o que tange à proteção da vida física. Sabemos equilibrar a circulação do sangue para garantir a segurança do ciclo cardíaco, mas ignoramos como libertar o coração do cárcere de sombras em que jaz, muitas vezes mergulhado na poça das lágrimas, quando não seja algemado aos monstros da delinquência. Identificamos a neurite óptica com a eliminação progressiva dos campos visuais e medicamo-la com a vantagem possível na preservação dos olhos. Entretanto, desconhecemos como arrancar a visão às trevas do espírito. Ofertamos braços e pernas artificiais aos mutilados, contudo, somos francamente incapazes de remediar as lesões do sentimento. Interferimos com vasta margem de êxito nos processos patológicos das células nervosas, auscultando as deficiências de vitaminas e enzimas que ocasionam a diminuição da taxa metabólica do cérebro. Todavia, estamos inabilitados a qualquer anulação das síndromes espirituais de aflição e desespero que agravam a psicastenia e a loucura. Achamo-nos convictos de que a hidrocefalia congênita provém da acumulação indébita do líquido cefalorraquiano, impondo dilatação no espaço por ele mesmo ocupado, na província intracraniana. No entanto, não percebemos a causa fundamental que a provoca. Ainda assim, não voltamos para confabular com aqueles que se sintam acomodados ao desequilíbrio. Retornamos à convivência dos que contemplam o horizonte entre a inquietação e a fadiga
perguntando em pranto sobre o fim da viagem. De espírito voltado para eles, os torturados do coração e da inteligência, aspiramos a escrever um livro simples sobre a evolução da alma nos dois planos, interligados no berço e no túmulo, nos quais se nos entretece a senda para Deus. Notas em que o despretensioso médico desencarnado que somos, tomando para alicerce de suas observações o material básico já conquistado pela própria ciência terrestre, material por vezes colhido em obras de respeitáveis estudiosos, pudesse algo dizer do corpo espiritual, em cujas células sutis a nossa própria vontade situa as causas de nosso destino sobre a Terra. Páginas em que conseguíssemos aliar o conceito rígido da ciência, compreensivelmente armada, contra todas as afirmações que não possa esposar pela experimentação fria e a mensagem consoladora do Evangelho de Jesus Cristo, de que o Espiritismo contemporâneo se faz o mais alto representante na atualidade do mundo. Um pequeno conjunto de definições sintéticas sobre nossa própria alma imortal à face do universo. Todavia, para tal empreendimento, carecíamos de instrumentação mais ampla, motivo pela qual nos utilizamos de dois médiuns diferentes, em lugares distintos, dois corações amigos, que se prontificaram a receber-nos os textos humildes, dos quais se compõe a nossa apagada oferta. Foi assim, meu amigo, que este livro nasceu por missiva de irmão aos irmãos que lutam e choram. Se não sentes o frio da noite, sobre o revolto mar das provações humanas, entorpecido na ilusão que te faz encarnecer da própria verdade, nossa lembrança em tuas mãos traz errado endereço, mas se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco. Estudemos a rota de nossa multimilenária romagem no tempo para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar imorredouro na eternidade e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. André Luiz, Uberaba, 25 de julho de 1958. Primeira parte.